Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares aonde chegamos. Novamente com vocês, Marcos Ziskin, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 12 de setembro de 2022, dia 16 de Elul de 5782. Antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, eu novamente quero pedir àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no canal, acionem o sininho e deixem o seu like ao final do programa. Hoje especificamente quero adicionar um pedido para que os nossos ouvintes nos digam de onde estão assistindo o programa, para que possamos ter uma ideia da abrangência do programa no Brasil e eventualmente em outros países. Muito bem, sem mais delongas, vamos às nossas manchetes. Ben & Jerry perde na justiça americana, mas não desiste de boicotar Israel. Faltam 3 dias para o registro dos candidatos às próximas eleições em Israel, mas ainda há muitas dúvidas. Decidida expansão imediata do Aeroporto Internacional de Ben Gurion em Tel Aviv. Mais 2 gays condenados à morte no Irã. E o Irã segue com suas ameaças a Israel. E a grande notícia de hoje: médicos israelenses descobrem método não invasivo para diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. A Ben & Jerry norte-americana pediu uma liminar contra a venda dos negócios da Ben & Jerry aqui em Israel por parte da sua controladora Unilever. Mas o juiz distrital Andrew Carter, nos Estados Unidos, decidiu no início agora de setembro que a Ben & Jerry não teria liminar porque não demonstrou que sofreria danos irreparáveis. Como amplamente noticiado, em julho de 2021, a Ben & Jerry publicou um comunicado dizendo que a partir de 2023 boicotaria os mercados israelenses no que chamou o território palestino ocupado. A medida foi amplamente condenada em Israel e no exterior, com o Ministério das Relações Exteriores de Jerusalém instando diversos estados dos Estados Unidos a ativarem suas leis anti-boicote para punir a Unilever. Como reação, a Unilever vendeu as operações comerciais da Ben & Jerry de Israel para a Avizinger, que é o concessionário da marca e o primeiro produtor de sorvete Ben & Jerry fora dos Estados Unidos. No entanto, ele não pode usar o nome Ben & Jerry em inglês, apenas em hebraico e em árabe. Agora, eu tenho o direito de vender Ben & Jerry usando o seu nome hebraico e árabe para todos os nossos clientes israelenses e árabes em Israel e na Cisjordânia, que é a região da Judéia e Samária, para sempre, explicou Zinger na época. Em resposta, os fabricantes do sorvete Ben & Jerry no estado de Vermont entraram com uma ação civil no Tribunal Distrital no sul de Nova York, enfatizando novamente que continuam a acreditar que é inconsistente com os valores da Ben & Jerry que nosso sorvete seja vendido na área ocupada do território palestino. Eles planejam entrar com uma nova ação até o dia 27 deste mês, quando é a última data para recurso. Os advogados do escritório que atendem a Ben & Jerry insistem que a Unilever, apesar de ser proprietária da Ben & Jerry, não tinha o direito de vender a marca para a Avizinger em Israel. Faltando apenas 3 dias para o encerramento dos registros dos partidos e listas que concorrerão às próximas eleições em Israel, o quadro político segue muito conturbado. Os partidos ultra-ortodoxos Agudat Israel e Degel Torah, que concorrem juntos há muitos anos em coligação sob o nome Yahadut Torah, estão bastante divergentes com respeito ao currículo escolar das suas escolas e podem, por isso, concorrer separadamente, o que provavelmente fará com que um ou mesmo os 2 partidos não atinjam o quociente eleitoral de 3,25% e não consigam chegar à Knesset. Netanyahu
que conta com os ultra-ortodoxos para formar sua coligação de governo, está numa verdadeira maratona para conseguir o reatamento entre os dois partidos. Situação similar ocorre na corrente contrária a Bibi Netanyahu. Yair Lapid, que é o atual primeiro-ministro, tenta conseguir a união dos dois partidos mais à esquerda no espectro político de Israel, o Meretz e os trabalhistas. No entanto, a dirigente dos trabalhistas, Meirav Michael, se nega peremptoriamente a juntar forças, sob a alegação de que muitos partidários dos trabalhistas não aceitariam a junção e deixariam de votar numa eventual coligação. Também na chamada direita leve, ocorreu ontem uma inesperada ruptura e a coligação foi desfeita. A Ayelet Shaked, uma das estrelas da chamada direita moderada, deve fazer um pronunciamento ainda hoje e talvez se una ao partido Baita Yehudi, já que as pesquisas de voto não dão ao partido que ela dirige a possibilidade de ultrapassar a cláusula de barreira. Finalmente, levantamentos de intenção de votos apontam que nenhum dos dois campos conseguiria formar um governo, já que são necessários 61 parlamentares para que isso ocorra. As pesquisas apontam que a coligação dirigida por Bibi Netanyahu conseguiria, se as eleições fossem hoje, 59 cadeiras. E a coligação que está fechada com Yair Lapid teria 56 cadeiras. A lista árabe unida, que tem as últimas 5 cadeiras, diz que não se juntará a nenhuma das duas correntes. O imbróglio político parece interminável em nosso regime parlamentarista. Esperemos que não estejamos caminhando para uma 6ª eleição em 3 anos. O Aeroporto Internacional de Ben Gurion, que está absolutamente no limite da sua capacidade, será ampliado ainda em 2023 com a construção do anexo 3A. Esse anexo contará com mais 22 posições de check-in para atender ao aumento do número de passageiros que passam pelo aeroporto. Ao mesmo tempo, a direção do aeroporto começou a planejar uma 5ª ala para estacionamento das aeronaves, que será uma expansão significativa do aeroporto nos próximos anos. Além dos 22 balcões de check-in, também funcionarão novos sistemas de verificação de segurança e novos transportadores conectados ao sistema HBS, de um sistema de checagem automática das bagagens. O terminal cobrirá uma área de 3.900 metros quadrados, terá 30 metros de largura e 130 de comprimento. Terminais semelhantes a esses já existem na Europa, no aeroporto de Schiphol, na Holanda, em Budapeste, na Romênia e na Alemanha. Neste mês de setembro, devem passar pelo aeroporto de Tel Aviv 2 milhões de passageiros apenas em voos internacionais. E outros 2 milhões passarão também em outubro. Durante o mês de agosto, mais de 2 milhões e 200 mil passageiros internacionais passaram pelo aeroporto de Ben Gurion. E este ano, Israel espera terminar o ano com 18 milhões de passageiros em voos internacionais. Espera-se que as taxas de crescimento do aeroporto continuem nos próximos anos, o que, segundo o Serviço Aeronáutico Israelense, fará de Israel, já em 2024, fará com que o aeroporto de Israel, já em 2024, entre na categoria dos maiores aeroportos do mundo. Para suportar este crescimento, as autoridades portuárias farão investimentos no valor de $500 milhão de shekalim na infraestrutura do aeroporto no curto e longo prazo. Este valor corresponde a 149 milhões de dólares. E agora para o Irã. O Irã é talvez o país mais homofóbico do mundo. Desde a Revolução Islâmica comandada pelo Ayatollah Khomeini, o Irã já executou cerca de 6 mil gays e lésbicas. Segundo a Hengol, organização que documenta violações de direitos humanos, Zahra Siddiqui Hamedani, uma ativista lésbica conhecida como Sare, de 31 anos, da cidade de Nakkade, e outra ativista chamada Elham Chubdar, de 24 anos, de Urmia, foram condenadas à morte pelo Tribunal Revolucionário de Urmia sob a acusação de corrupção na terra,
através da promoção da homossexualidade. A Organização de Direitos Humanos Hengel acrescentou que a sentença foi anunciada a elas nos últimos dias na ala feminina da prisão de Urmia. Ontem, o site independente de notícias iranianas 1500 Tasvir também noticiou a sentença. A Hengel observou que em seu relatório que Zahra Sakedi Hamadani foi privada do direito a acesso a um advogado durante os 10 meses de sua detenção e os agentes de segurança a ameaçaram com sua execução e privação da custódia dos seus 2 filhos, além de assédio verbal e insultos à sua identidade e à sua aparência. Além de promover a homossexualidade, as 2 mulheres, segundo Hengel, foram condenadas por promover o cristianismo e comunicar-se com a mídia que se opõe à República Islâmica. Peter Tatchell, ativista britânico dos direitos humanos e ativista LBGT, disse ao jornal inglês The Post no domingo: o Irã é notório por julgamentos injustos e este é provavelmente o caso destas 2 mulheres. Ele acrescentou: elas provavelmente serão enforcadas usando o bárbaro método de estrangulamento longo e lento, que é o preferido pelo regime iraniano para maximizar o sofrimento da vítima. Shaina Vojudi, uma dissidente iraniana que fugiu da República Islâmica do Irã devido à repressão, disse em dezembro: notícias deste tipo não nos surpreendem mais. A República Islâmica do Irã interfere nas partes mais privadas das vidas dos iranianos. A República Islâmica quer fazer de nós escravos, um exército de escravos prontos para morrer pela ideologia do regime. O regime quer decidir também o desejo sexual das pessoas, a relação entre marido e mulher e a quantidade de filhos. Quer fazer com que nós acreditemos o que eles querem e querem que pensemos como eles. O regime decide quais as nações que devemos odiar e quais as nações que devemos amar. E tomarmos nossas próprias decisões contra a vontade dos regimes dos mulás será considerado um perigo contra a segurança nacional. E por falar em Irã, aquele país segue na sua interminável série de ameaças a Israel. Na manhã de hoje, o brigadeiro-general Kiomar Heidari anunciou que o Irã desenvolveu um novo drone suicida, a qual foi dado o nome de Arash-2. Segundo Heidari, o desenvolvimento do drone de longo alcance foi desenvolvido para destruir Tel Aviv e Haifa. Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kahanani, falando depois que as potências europeias expressaram frustração com as intenções de Teherã sobre o acordo, instou a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, a não ceder à pressão de Israel sobre atividades nucleares de Teherã. No sábado, como se recorda, França, Reino Unido e Alemanha emitiram um documento dizendo ter sérias dúvidas sobre as intenções do Irã de reviver um acordo que restringe seu programa nuclear e em troca do levantamento das sanções. Os comentários foram rejeitados por Teherã e considerados muito prematuros por Moscou. E uma notícia médica realmente que traz muita esperança. A doença de Alzheimer, que é o distúrbio neurológico progressivo que faz com que o cérebro encolha e as células cerebrais morram, é a causa mais comum de demência. Ela causa um declínio contínuo no pensamento, no comportamento e nas habilidades sociais que afetam a capacidade de uma pessoa a funcionar de forma independente. Trata-se de um distúrbio incurável, porém o diagnóstico rápido possibilita que sejam tomadas medidas para retardar o declínio. Os médicos do Departamento de Oftalmologia do Hospital Universitário Samson Assuta, da cidade de Ashdod, sugerem uma maneira muito mais simples de diagnosticar a doença de Alzheimer já no seu início, procurando placas beta-amiloides e proteínas tau anormais na retina do olho.
A vantagem é a acessibilidade da retina para visualização direta por meios não invasivos. A pesquisa acaba de ser publicada e foi conduzida por um grupo de médicas israelenses. A doutora Karen Wood, do Hospital Samson Assuta de Ashdod, e que também leciona na Universidade Ben Gurion no Negev, a professora Idit Maharshak, do Instituto Wolfson, aqui da cidade de Holon, e da Faculdade de Medicina Sackler, na Universidade de Tel Aviv, juntamente com 2 médicos israelenses que atuam nos Estados Unidos, Yosef Koronoyo e Maya Koronoyo Hamui, do Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, na Califórnia. Eles descobriram que a curcuma é uma especiaria natural de cor amarela que se liga às placas beta-amiloide. 10 pacientes de Alzheimer e 6 pacientes de controle saudáveis foram convidados a engolir cápsulas naturais de cor amarela intensa, que se liga à placa de beta-amiloide. Eles engoliram essas cápsulas de açafrão e alguns dias depois suas retinas foram examinadas. Descobriu-se que a especiaria amarela grudava nas células da retina em pacientes com Alzheimer, mas não naqueles que estavam saudáveis. O estudo está ainda em fase inicial, mas parece extremamente promissor a ponto de já estar sendo publicado em revistas médicas. Amigos, por hoje era o que tínhamos a falar com vocês. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora, deixe o seu like, deixe também seus comentários para nos ajudar a balizar nossos noticiários. E hoje, especificamente, peço a você que registre para nós aonde está ouvindo o nosso noticiário. É o que eu tinha para vocês por hoje. Um grande abraço. Nos encontraremos na próxima segunda-feira com o novo Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Mas antes, como sempre às quintas-feiras, o novo Radar do Mundo Judaico falando sobre os judeus negros de Uganda. Um grande abraço a vocês e até a próxima, meus amigos.